Bom dia, meu terceirão, Rafael aqui falando. Estamos aí no nosso livro 3, tá bom? Estou aqui na página 521. A matéria é sobre pilha, tá? Então aqui ele vai falar sobre o funcionamento da pilha, né? Esse aqui é o seu livro. Ele vem aqui, ó, tipos de pilha, pilha de volta, pilha de Daniel, tá bom? Um sisteminha aqui da pilha de Daniel. Só que eu optei em, nessa aula, utilizar o livro, porque o livro de vocês ele é um apanhado de tudo que você viu no ensino médio, né? Para fixar ainda mais o conteúdo na sua cabeça, para você estar mais apto aí a conseguir realizar uma prova do Enem de bastante sucesso. A ideia é essa, a ideia do terceiro ano, né? A ideia desse livro do terceiro ano é uma revisão de tudo que foi visto. Então você já teve aula sobre pilha, né? E eu quero utilizar o livro do segundo ano sobre pilha, porque eu acho que ele vai um pouco mais a fundo. E aí no final eu pego o seu livro ali e vou apontando para você as partes mais importantes. Mas eu quero utilizar esse aqui, porque ele traz algumas informações, alguns dados que são importantes e que ficaram de fora do seu livro, né? Ficaram de fora porque o livro considera que você já viu, considera que você tem esse livro aqui do segundo ano, então você vai ter acesso a isso, fora o seu material aí na internet disponível, tá? Então eu vou utilizar aqui o livro do segundo ano, tá bom? Depois eu volto lá pro seu. Ele começa aqui falando de medidas de potenciais, tá? E ele te dá uma tabelinha aqui, onde a gente consegue ver que é uma tabela de potencial de redução, tá? A pilha, galera, ela funciona, né? E falamos disso no nosso último período, da nossa prova, inclusive foi sobre isso, né? Oxirredução, né? Onde onde a gente vai ter aqui dois carinhas, né? Eles vão estar em contato, onde um vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer a redução. Também vimos lá que o cara que sofre oxidação chamamos de agente redutor, enquanto que sofre redução chamamos de agente oxidante. Vimos que esse processo de oxirredução, né, esse processo de oxidação e redução, são processos simultâneos, eles acontecem ao mesmo tempo. E aí, eu tenho um cara que oxida e um que reduz. Mas como eu consigo prever quem vai oxidar e como eu consigo prever quem vai reduzir? Eu preciso utilizar uma tabela. Essa tabela você não precisa decorar, né? Sempre que você for fazer alguma questão relacionada à pilha ou à oxirredução, os dados eles serão fornecidos para você na questão. Então você não precisa decorar isso tudo. Você precisa sim interpretar isso aqui. Isso você precisa fazer, tá? Então eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho dois processos, redução e oxidação. E vejo que minha tabela é uma tabela de redução. O conceito é o seguinte: o cara que possui o maior potencial vai reduzir, pois a tabela é de redução. Então, quem tem o maior potencial reduz, quem tem o menor potencial oxida. E sempre vai ser um comparativo, porque é uma relação entre dois corpos, tá? Entre dois corpos, entre aspas, né? Então eu vou ter um elemento A e eu vou ter um elemento B. E vou fazer uma relação entre eles e quero ver quem oxida e quem reduz. Eu vou ver quem possui o maior potencial de redução, reduzirá. E quem possui o menor potencial de redução, vai oxidar. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar bem tranquilo, bem claro para você quando a gente começar a entrar na pilha de Daniel aqui, ó, tá? Uma informação importante, mas eu acho que eu vou trazer ela para vocês depois, a gente vai voltar nisso aqui. Eu não quero botar aí a carroça na frente dos burros, dos bois, eu não sei falar esses ditados aí. Mas enfim, ó, eu tenho aqui uma pilha de Daniel. Primeira coisa, pilha consiste em uma reação química que me gera energia elétrica. Então tem uma reação química, essa reação química ela vai produzir para mim energia. Tá? Então eu vou pegar dois carinhas aqui para a pilha de Daniel. Eu peguei aqui uma placa de zinco e peguei aqui uma placa de cobre. Você está vendo no meu livro aqui, mas ó, no seu livro, na 522, tá? Você vai conseguir ver a mesma pilha, tá? Zinco e cobre. Você pode ir acompanhando por essa, tá? Eu quero usar essa daqui porque eu vou pegar essa tabelinha aqui, mas a pilha ela se encontra aqui. Então, continuando, então eu tenho aqui, ó, duas placas, tá? Eu tenho uma placa de zinco e uma placa de cobre. Então, eu vou fazer aqui minha placa de zinco, simbolizar aqui Zn, e a minha placa de cobre, tá? Tô vendo aqui
que esse cobre ele está soltando cobre 2+ em solução, tá vendo? Observação importante. E o zinco 2+. Então eu quero ver aqui. Quando eu pegar uma placa de zinco e uma de cobre, quem vai oxidar e quem vai reduzir? Vou olhar os potenciais. A minha tabela, deixa eu melhorar a luz aqui que está dando muito reflexo. A minha tabela é de redução, então o maior potencial reduzirá. Primeiro eu vou encontrar os caras, ó. Olha o zinco aqui, ó. Vou escrever isso daqui na forma de redução. Na forma de redução, zinco mais 2 elétrons, vai a zinco 0, me gerando um potencial de menos 0,76, tá? O cobre 2+, porque é o cobre que está em solução aqui, ó, ele libera 2 elétrons, indo a cobre 0. E o potencial dele é mais 0,34. Vou mostrar ele para você na tabelinha aqui, ó. Olha o cobre aqui, ó. Cobre 2+, libera 2 elétrons, e da cobre 0, tá? 34. 0,34 aqui, e o zinco em cima é menos 0,76. Ó, a escrita, e isso aqui você tem que sacar, porque vimos isso aqui na aula anterior. Essa tabelinha aqui, ela é de redução. Mas ela é em módulo, eu posso escrever ela em módulo, ou seja, eu posso inverter isso aqui. Esquece se eu posso considerar ele módulo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a forma de redução é elétron antes da seta. Muito melhor assim, né? E a oxidação é o inverso. A oxidação você inverte, você diz que o zinco sólido passou a zinco mais 2 porque liberou 2 elétrons, né? Lembrando que oxidação, perda de elétrons. Enquanto a redução é o ganho de elétrons, né? Então tem uma espécie que vai doar elétron para outra. Já vimos isso também. A escrita do cobre de oxidação é aquilo, ó. Cobre sólido, cobre 0, ele vai a cobre 2+, porque liberou 2 elétrons aqui. Quem libera elétron oxida, perdeu elétron oxida. Então a forma de escrita de redução é elétron antes da seta. De redução, perdão. A de oxidação é elétron depois da seta. Então o livro ele me dá um potencial de redução, tá bom? Então a escrita aqui eu já estou vendo que é de redução. Outra coisa importante, né? Isso aqui vai mudar o sinal, ó. Porque eu inverti a equação, eu inverto sinais, tá bom? E aí eu tenho que ver aí o que o livro me deu. Qual foi o potencial que ele me deu? Qual é o potencial que a questão está me dando? É um potencial de oxidação ou é um potencial de redução? Eu vou ver a forma de escrita. Elétron antes da seta é uma redução. Tá? Então você vai escolher qual dos dois e vai dar a mesma coisa, tá? Você vai escolher qual dos dois aí e vai fazer o comparativo. Então eu estou pegando um sistema aqui, onde eu tenho aqui, ó, uma placa de zinco ligado a uma placa de cobre. Sei que alguém vai perder elétron aí. Então vamos lá. Se eu for usar minha tabela de redução, quem tiver o maior potencial de redução vai reduzir. Quem tem o maior potencial de redução é esse cara, é o cobre. 0,34 é maior do que 0, é menos 0,76. Então esse cara aqui reduz. Então esse cara aqui sofre redução. Logo, o zinco vai sofrer oxidação. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse cara aqui vai sofrer redução. A forma de escrita da redução é essa. Cobre 2+, mais 2 elétrons, vai a cobre 0. Só que o zinco, eu vi que ele oxidou. A forma de escrita de oxidação não é o inverso? Não é elétron depois da seta? Então você vai botar aqui, ó, zinco foi a zinco 2+, liberando 2 elétrons. Fiz uma escrita aqui de redução e de oxidação. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que chamamos de equação global, tá bom? Ó, tudo que for semelhante você vai cortar antes e depois da seta. Então aqui, ó, eu tenho depois da seta 2 elétrons e antes da seta eu tenho 2 elétrons. Cortei. E aí vou repetir os diferentões aqui. Pronto, fiz o que eu chamo de uma equação global.
Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Até deu uma avançada, né? Eu quis ver qual é a espécie que vai oxidar e qual é que vai reduzir. Vou ver isso através dos potenciais. Se ele me der potencial de redução, o maior potencial reduz. E se ele me der o potencial de oxidação, o maior potencial oxida. Olha qual é o maior potencial aqui agora. O sinal foi invertido, ó, né? 0,76 é o maior potencial. Então o zinco tem que oxidar. Olha, o zinco não oxidou. Então indifere qual vai ser aqui o seu parâmetro, né? Ou se você vai usar os potenciais de redução, ou se você vai usar o de oxidação. Vai dar a mesma coisa. Se o zinco ele vai oxidar, o cobre ele vai reduzir. E ele reduziu, tá bom? Então essa daí, a gente já começa aqui a ver a pilha de Daniel fluindo, tá? Eu tenho duas placas aqui e tô vendo que os elétrons estão saindo do zinco para o cobre, porque o zinco está oxidando. Tá, a pilha de Daniel, ela possui duas semicelas, né? São dois corpos aqui. Eu tenho uma placa de zinco e ela está submersa, uma parte dela, em uma solução de sulfato de zinco. Então é isso aqui, ó. Eu tenho uma semicela aqui, tipo um copo. Eu tenho uma placa de zinco aqui, ó, Zn, e aqui dentro eu tenho uma solução de sulfato de zinco, tá? Do outro lado, eu vou ter uma placa de cobre. Essa placa, ela está submersa, uma parte dela, em sulfato de cobre, tá? Eu tenho uma coisa aqui, aí tá ligada aqui por um fio, ó, um filamento, e é por aqui que os elétrons vão migrar, certo? Conforme os elétrons vão migrando, eu coloco uma lâmpada aqui, e essa lâmpada ela vai acender, porque os elétrons vão passar por dentro dela e vão sair do outro lado, tá? Então, reação química que me gerou energia elétrica, tá? Uma reação espontânea. Pilha, nós dizemos que reação é uma reação espontânea, porque o DDP é positivo, mas chegaremos no DDP, tá? Então eu tenho aqui duas semicelas, tá? Então eu tenho aqui, ó, a de zinco, onde eu tenho sulfato de zinco, e a de cobre, onde eu tenho sulfato de cobre. Na pilha de Daniel, eu também tenho o que chamamos de ponte salina. Porque o que vai acontecer? Vou fazer um desenho até maior aqui, ó. Minha placa de zinco. Minha placa de cobre. O que vai acontecer é que o zinco ele vai oxidar. Então ele vai mandar elétron. Quando ele mandar elétron, vai começar a cair, o zinco ele vai se desfazer. Pense em um portão enferrujando, ele não vai esfarelando. Vai acontecer a mesma coisa com o zinco, ele vai começar a se desfazer. E o zinco vai começar a cair em solução. Então eu vou ter muito zinco 2+ aqui. Porque o zinco ele começa a cair. A placa ela vai começar a ser corroída, tá? Lembrando que eu tenho uma solução aqui de sulfato de zinco. Tá? Aqui, a minha solução é de sulfato de prata. Ó, o elétron ele está vindo da placa de zinco para a placa de cobre. O elétron é uma partícula negativa, ou seja, esse cara aqui ele vai ficar muito negativo. E aqui na minha solução eu tenho muito cobre 2+. Se aqui está negativo, esse cobre ele vai começar a migrar para a placa. Então aqui ao redor eu vou começar a ter um acúmulo de cobre. A placa ela vai espessar, ela vai aumentar a espessura dela, tá? Enquanto ela vai espessando, enquanto ela vai aumentando, vai criando uma crosta aqui, uma crosta de cobre, aqui o zinco ele vai se desfazendo, tá? Então aqui o zinco, ó, ele vai começar a se decompor, tá? Por isso que o zinco aqui ele tá fininho, ó, e o cobre ele tá gordinho, porque o cobre de solução tá migrando para cá, porque aqui tá negativo pra caramba. Tá? Porque os elétrons estão vindo do zinco para cá. Aí, ou seja, eu começo a ter aqui em solução, repara comigo, excesso de Zn+, que está caindo da placa. E aqui, ó, o meu cobre está indo para cá. Ou seja, esse cara aqui está sobrando. SO4, 2-, começa a sobrar em solução. O que é feito? É colocado o que nós chamamos de ponte salina. E essa ponte salina, ela vai suprir essas cargas que estão em excesso. Então aqui, ó, ele me dá um sulfato de potássio. O que vai acontecer com essa solução de sulfato?
O sulfato vai ficar aqui, porque ele é negativo, então ele vai ser atraído aqui pelo zinco. E o potássio, que é positivo, ele vai começar a ser atraído aqui pelo sulfato que está sobrando em solução. O sulfato está ficando sozinho, porque o cobre está indo em direção à placa, então o sulfato fica só. E o sulfato é negativo. Então ele começa a atrair o potássio da minha ponte salina aqui, ó. Para quê? Para suprir isso aqui. E aí eu começo a ter formação de sulfato de potássio aqui, tá? Então vamos lá, olha só. Eu vou ter uma semicela de zinco e uma semicela de cobre. Eu também vou ter uma ponte salina, né, que vai fazer esse balanceamento aqui para mim, tá bom? Deixa eu pegar o seu livro aqui para ver qual é a sequência em que ele dá. Ó, ele tá mostrando aqui isso para você. Ó, a placa de zinco se deteriorando, né? Enquanto a de cobre aqui ela vai espessando, ela vai aumentando a espessura dela. Aqui ele faz aquela equação global que eu fiz para você no início. Ó, peguei os potenciais, criei aqui, ó, fiz os cortes devidos, tá, dos semelhantes, depois eu só escrevi quem sobrou, você vai ver que é a mesma coisa, né, o meu só tá com a ordem trocada, eu botei o zinco na frente, eu botei o cobre na frente, o zinco depois, e ele fez o inverso, mas isso não faz diferença, tá. Ele fala que o zinco é o redutor, tá, e o cobre é o agente oxidante, pô, tranquilaço, né, se o cobre tá reduzindo, ele fez esse cara oxidar, por isso ele está reduzindo. Então eu digo que ele é um agente oxidante. Se esse cara está sofrendo oxidação, é porque esse cara está reduzindo, né? Ou seja, ele está induzindo esse cara aqui a reduzir. Então ele é agente redutor, né? Então eu posso dizer que esse cara aqui é agente redutor, enquanto esse aqui é o agente oxidante. Tá bom? Né? E é basicamente isso, né? Então ele fala da pilha de Daniel, como funciona aqui, ó, o fluxo do elétron, a lâmpada sendo acendida, ó, o cobre migrando para a placa, o zinco saindo da placa, tá bom? Aqui ele mostra para você uma maneira de você escrever essa reação química, né? Onde você tem aqui, ó, na primeira semicela, né, você tem zinco sólido e o zinco aquoso. Porque o zinco é aquoso? Porque ele está sólido e ele começa a cair na solução aqui. Então ele passa a ser aquoso. Enquanto o meu cobre que está aquoso, ele está aqui na solução, ele começa a se depositar na placa sólida, tá? Então eu tenho aqui um tracinho representando aqui as semicelas, tá? E eu tenho aqui esses dois bastõezinhos aqui que representa para mim a minha ponte salina, como o livro está dizendo, tá? Uma coisa importante aí que eu ia deixando de falar é o seguinte, né? São os polos. Esse cara aqui está atraindo, ó, o sulfato negativo, então eu vou atribuir a ele uma carguinha negativa, o zinco é negativo, e chamo ele de ânodo. Então, o cara que oxidar na pilha, eu vou falar que é um ânodo e o seu polo é negativo, tá? Então eu posso dizer que a reação do zinco é uma reação anódica. Por quê? Porque ele é o ânodo. Tá? E ele, como é uma pilha, ele possui polo negativo. Tá? Enquanto o cobre é o cátodo, que é a minha parte positiva da pilha, tá? Então o cátodo aqui vai ser esse cara aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o zinco é o ânodo, o cobre é o cátodo, tá? Zinco negativo, cátodo, o cobre positivo. Deixa eu mostrar no seu livro, pois ele não está rabiscado. Ó, ânodo, cátodo, tá? Ó, negativo, positivo. Tranquilo? Ó, falamos disso aqui, zinco redutor, cobre oxidante, você dá uma lidinha. Ele fala de pilhas e baterias, né? Isso aqui ele fala mais em questão de curiosidade, né? Grande parte disso aqui, pilha seca, alcalina. Legal você sacar a diferença entre pilha e bateria, é porque pilha é um sistema desse, bateria são vários sistemas desses aqui, né? Ligados em sequência, você consegue ter uma capacidade, uma potência muito maior, tá? Aqui no livro ele vem com a primeira pilha formada, né, que foi pilha de volta, né? Por que o nome é pilha? Porque foi feita uma pilha, tá? Então você tem ali uma pilha onde você tem o cobre e o zinco, tá? Essas placas elas estavam intercaladas. Ele está aqui mostrando para você também, tá? No seu livro, ó. Mas aqui acho que ele tá mostrando bem, tá vendo? As placas de zinco e de cobre intercaladas, tá? Aí tem um algodão ali umedecido, embebecido, né? Por uma solução eletrolítica. A gente sempre tem que ter uma solução, né? Sempre vai ter uma solução ali, né? Para poder ajudar nesse processo aí de despejo, né? E de absorção, ó. Despejo e absorção aqui, no caso do cobre, tá? Então a gente tinha um algodão ali que estava embebecido ali, tá? Por uma solução eletrolítica.
E aí você tem pilhas de cobre e de zinco, por isso o nome acabou ficando pilha, tá? Então essa é uma pilha, né? Pilhas ligadas em séries formam baterias, né? Então você pega, por exemplo, uma pilha e acho que, se não me engano, essa turma viu, né? Uma vez peguei um segundo ano e fizemos várias pilhas, né? Pilhas com limões, pilhas com batatas, tá? Então olha só, isso aqui eu já posso caracterizar como uma bateria. Um sistema desse aqui eu poderia chamar de pilha, mas em série, beleza, agora eu tenho uma bateria, ela é muito mais potente, ela me gera uma quantidade de energia maior, tá? Aqui ele vem falando um pouquinho mais sobre baterias, baterias de níquel, cádmio, tá? Baterias de automóvel, tá? E aqui entra uma parte importante que é a proteção catódica e metal de sacrifício, tá? Tem até uma questãozinha no livro de vocês aqui, que ele mostra esse navio aqui, esse casco de navio, e você repara que ele tem os metais grudados aqui, ó. Por que esses metais estão aí, né? Pensa comigo, você tem um metal, um cara de ferro, uma chapa de ferro que é colocada em alto mar, né? Água do mar extremamente corrosiva. Como é que esse cara consegue, né, resistir a tudo aquilo ali? Simples, né? Você pega aquela placa de ferro ali e coloca ela ligado a um metal que tem uma capacidade maior de oxidação. Então, por exemplo, aqui vou pegar um exemplo qualquer, tá? Se eu estou vendo um ferro 2, vamos supor que ele seja um ferro 2. Eu posso botar um cobre ali. Porque se eu botar um cobre ali, o cobre ele vai reduzir... Não posso botar, na verdade tem que botar um cara que oxida mais, falei besteira. Poderia pegar um manganês, por exemplo. Por quê? Aí ele teria o maior potencial de redução e o manganês o de oxidação. Então o manganês iria oxidar. Então você pegaria o ferro, uma placa de ferro, e acoplaria a ela, sei lá, uma plaquinha de manganês. Tranquilo. E aí vou botar no mar. Cara, a relação entre esses metais vai fazer com que esse cara oxide e esse cara reduza. Então esse cara aqui que vai perder o elétron. Então é ele que vai ser deteriorado, porque o cara que vai oxidar, é ele que vai ser deteriorado. Esse é o metal de sacrifício. Esse é o cara que vai ser o metal de sacrifício. Ele vai se sacrificar no lugar do outro, tá? Você pega prego, por exemplo, o prego ele é de ferro, né? Só que ele é zincado, né? Ou seja, coloca um zinco nele ali. Para quê? Para dar uma proteção maior. Então, quando você pega o prego que ele é novinho, você vai ver que ele é novinho, mas não é porque o ferro está novo, polido, não. É porque ele tem uma camada de zinco, ele foi zincado. É uma película protetora para dar maior durabilidade ao ferro, tá bom? Também poderia encarar como um metal de sacrifício aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Diferencial de potencial, né? Claro. Eu quero fazer um cálculo, eu quero saber o quanto essa minha pilha aqui vai me gerar de energia, né? Então, quando eu fiz a minha equação aqui, né, eu tenho meu potencial aqui, né? Voltando para esse carinha aqui. Tô vendo, ó, o potencial é de redução. Quem vai reduzir? O cobre. Então, eu permaneço com a escrita do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, vai a cobre 0. E esse cara aqui vai oxidar, né? Aí eu vou manter o potencial dele, ó, 34. O zinco vai oxidar, então o que eu vou fazer? Vou inverter a equação, porque quando ele oxida, o elétron tem que ficar depois da seta. Então vai ser zinco, setinha aqui, zinco 2+, mais 2 elétrons. E qual o potencial dele? Era menos 0,76. Mas como eu inverti a equação, eu vou inverter o sinal do valor dele. Então agora ele ficou 0,76. E aí no final você só vai fazer uma soma. Então vai ficar 0,34 mais 0,76. Né? 4 mais 6, 10 vai 1. 10, 1 vai 1, 1. Então esse carinha aqui, essa reação química, ela ia me gerar um DDP, né, que é o diferencial de potencial, vai me gerar 1,10 volts. É a quantidade de energia que essa reação vai me gerar, tá? E aí no seu livro ele já começa meio que falando disso, já de DDP, né, diferença de potencial. Deixa eu abrir aqui de novo que eu acabei fechando sem querer. Ó, ele já fala de diferença de potencial, DDP, quantidade de energia que eu vou precisar para esse cara, quantidade de energia que esse cara vai me fornecer ao realizar a reação química dele, tá bom? Ele fala de ânodo, ele fala de cátodo, tá vendo? O ânodo é onde sofre a oxidação, cátodo a redução. Diferença de potencial, a quantidade de energia que vai me gerar ali, tá bom? Ele ensina aqui, ó, os cálculos para você fazer. Tá? Você pode decorar esse cálculo aqui, ou você pode vir no meu esqueminha aqui, que eu acho muito mais fácil do que você decorar.
né? Ele vai te dar os valores. Ele vai te dar os valores, ó. Ele sempre vai dar. E aí você vai ver que o cara que você vai inverter a equação, você vai inverter o valor, vai inverter o sinal, e aí vai ser tudo uma soma, tá bom? Observação muito importante, o resultado tem que ser positivo em pilha, tá? DDP positivo, DDP maior que zero, é uma reação espontânea, e essa é uma reação espontânea. Há casos em que o DDP ele vai dar negativo, não é uma reação espontânea. Eu classifico como um outro tipo de reação, né? Vou estar falando de eletrólise, que é o capítulo seguinte, tá? Então aqui de novo, recapitulando, estou no seu livro. Ele fala da pilha de volta, ele fala da pilha de Daniel, ele dá uma destrinchada aqui, ó, na pilha de Daniel, tá bom? Ele mostra para você as equações, né, catódicas e anódicas, né, a reação global, tá bom? E aí aqui ele vem falando curiosidades sobre as pilhas, né? E aí depois você dá uma lidinha aí, é interessante, né? E é isso. Fechamos o capítulo, façam as questões do sistematizando e tamo junto sempre.